we continue our study on Acts 27. Nós vamos continuar nosso estudo sobre Atos 27. We started to look at the second ship, the second line. Começamos a olhar para o segundo navio, a segunda linha. We have verses 1 to 5. Temos os versículos 1 a 5, Illustrated in one line. ilustrado em uma linha. It is the line that brings Paul from Caesarea to Sidon, from Sidon to Cyprus, and to Lycia and Myra. É a linha que leva Paulo de Cesareia para Sidom, de Sidom para Chipre, de Chipre para Mirra, na Lícia. When we study all the characteristics, all the symbols on these waymarks, E quando nós colocamos as características e os símbolos nesses marcos, then we see on 3 of these waymarks we see the 4th generation. nós vemos em 3 desses marcos a 4ª geração. We see that it starts at the time of the end in 1989, Nós vemos que começa do tempo do fim, 1989, where we see a change of leadership onde nós observamos uma mudança na liderança in the United States. nos Estados Unidos. And we see a rejection of the first angel's message Vemos também uma rejeição da primeira mensagem angélica, by both the state power as the church power. tanto da parte do poder estatal, como também do poder eclesiástico. It becomes the story of a ship, Se torna então essa a história de um navio. a story of a ship that, with the theme, I could say, I shall abide in death, which is the meaning of Adramitium. Tendo o tema, eu habitarei ou permanecerei na morte, que é o nome desse navio adramitino. I shall abide in death, meaning you get a choice, but you decide to stay dead. Sendo o significado disso que você tem uma escolha, mas você decide permanecer na morte. It illustrates the 4th generation Isso ilustra a 4ª geração of both the SDA Church as the United States. tanto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como também dos Estados Unidos. We are here in verse 5. Nós estamos aqui em versículo 5. Paul and all the other prisoners, they go off the ship and they enter a new ship. Paulo e os outros prisioneiros, eles saem do navio. And instead of continuing this line, They go off the ship, you said? Mhm. Yeah. Eles saem do navio, mas em vez de continuar nessa linha, we cut the line nós cortamos a linha, and we start a new story. nós começamos uma nova história. The story of a new ship, A história de um novo navio, a new theme, um novo tema. but we will see it is a similar history. Mas veremos que é uma história semelhante. We jumped to verse 9 to 12. Nós saltamos de página, não, os versículos 9 a 12. This is, I think, verse 13 and 14. Isso é, então, 13 a 14. I think. Where we find their journey to Lycia and the Euroclydon storm wind that hits them.
onde nós vemos a sua jornada para Lazeia e o Ero Aquilão que atinge eles. Yesterday we read a quote. Ontem lemos uma citação. LP 264.2. LP de Vida de Paulo 264. Talking about the south wind and the Euroclydon storm. Falando sobre o Ero Aquilão e o vento do sul. Let's read it again. Vamos ler novamente. It says the centurion, so that's the Roman soldier that was over all the prisoners. The centurion decided to follow the judgment of the majority. Accordingly, when the south wind blew softly, they set sail from fair havens with the flattering prospect that a few hours would bring them to the desired harbor. All were now rejoicing that they had not followed the advice of Paul, but their hopes were destined to be speedily disappointed. That refers to verse. I'm just trying to find Fair Haven here. Fair Haven is in verse 8. Oh, okay. That's Atos. Okay. I read too disappointed. O centurião, aquele que estava a cargo de todos os prisioneiros e de Paulo, ele decidiu seguir a decisão da maioria. Assim, quando o vento do sul soprava suavemente, eles partiram de bons portos com a perspectiva lisonjeira de que em algumas horas eles chegariam ao porto desejado. Todos estavam agora alegres por não terem seguido o conselho de Paulo, mas suas esperanças estavam destinadas a serem rapidamente desapontadas. Disappointed? They had not proceeded far when a tempestuous wind, such as in that latitude often succeeds the blowing of the south wind, burst upon them with merciless fury. Eles não tinham ido muito longe quando um vento tempestuoso, tal como naquela latitude frequentemente sucede o sopro do vento do sul, irrompeu sobre eles uma fúria impiedosa. So here we can see that Sister White talks about this south wind. Nós vemos aqui que Irmã White fala sobre vento do sul. That this tempestuous wind, as she calls it, it often succeeds the blowing of this south wind. Que ela fala aqui que esse vento tempestuoso, ele muitas vezes vem após do vento do sul. So she says, if you see this nice south wind, ela diz, uma vez que você observa esse belo vento do sul, you know that this tempestuous wind is very likely to happen. You know that this wind is going to come. Você sabe que é muito provável que virá esse vento tempestuoso. But all of the people on the ship, the leadership, they ignored the sign. Mas todos naquele navio, a liderança, inclusive, eles ignoravam os sinais. They saw it as a good thing. Eles acharam isso um bom sinal. To go forward with the journey. E acharam bom seguir em frente com a viagem. Yesterday we talked about this in the application as well, a little bit.
E ontem falamos sobre isso um pouco na aplicação. that we as a movement, but also the people in the world, no, let me phrase it different. This south wind and this east wind, Esse vento do sul e esse vento oriental, we recognize this to be the activity of the king of the south and the activity of the east, and that's the activity of Islam. nós reconhecemos isso sendo como as atividades do rei do sul, como também as atividades do vento oriental sendo o Islã. Islam is restrained, king of the south falls. O Islã é restrito e o rei do sul cai. When the king of the south fell here in this history in 1989, Quando na história de 1989 o rei do sul cai, we looked into this yesterday a little bit, that nós olhamos para isso ontem um pouco. we recognized that the world leaders started to talk about a new world order. Nós reconhecemos que os líderes mundiais começaram a falar sobre uma nova ordem mundial. On September 11, No 11 de setembro 1990, 1990, George Bush did a talk or a speech at Congress, and he talked about building up a new world order. ele deu um discurso no Congresso sobre uma nova ordem mundial a ser estabelecida. Russia was, the Soviet Republic was fallen now, was gone. A República Soviética tinha caído então. You saw the falling away of a superpower, Nós vimos a queda de um superpoder. and the United States recognized that they were now the only superpower in the world. E os Estados Unidos reconheceram que eles eram o único superpoder que tinha sobrado no mundo. And they started to push the new world order as they would like to have it. E assim eles começaram a empurrar essa ideia da nova ordem mundial da maneira como eles o imaginavam. Here in 1988, Em 1988, it was Gorbachev that introduced the New World Order subject. tínhamos Gorbachev que introduziu esse assunto da nova ordem mundial. When he realized that his empire was soon falling apart, Percebendo que o seu reino, o seu império estava prestes a cair, he started to push this New World Order according to how he understood it to be. ele começou a promulgar essa ideia da nova ordem mundial da maneira como ele o entendia. Which is different than the American point of view. Que é diferente da versão americana. He had this understanding of the United Nations being all the nations together, restraining each other, Ele teve essa visão de várias nações unidas e uma restringindo a outra, all countries equal, todos os países iguais. and when you are in this bond, or when you restrain each other, it's not possible for some crazy guy or some crazy dictator to stand up, because all the other countries will restrain this. E sendo que todos restringem um ao outro, ou controlam um ao outro, não seria possível que algum homem louco se levantaria como ditador e se levantaria em cima dos outros. He illustrates this as the perfect instrument for world peace, for good economy. E ele descreve isso como a ferramenta perfeita para a paz no mundo, para uma economia harmoniosa. I think we always had a little dark picture of this new world order. Creio que nós tínhamos uma imagem escura dessa nova ordem mundial, Influenced by conspiracy theories, influenciada por teorias de conspiração, that it's actually the people behind the scenes that would like to push a new world order.
Que na verdade se trata das pessoas nos bastidores que estão tentando influenciar a nova ordem mundial. And that as soon as these people start to talk about it, Que uma vez que esses personagens começaram a falar sobre isso, that's a sign that they are actually from the Illuminati and bringing in some signs to the people behind the scenes. que isso seria na verdade ligado aos Illuminati, que essas pessoas então estavam mandando sinais para eles. I think we all agree in the meantime that we should set aside these theories. Creio que nessa altura nós todos concordamos que nós precisamos nos afastar dessas teorias. That start to realize that this new world order is a real thing in a political level, on political level. Precisamos entender que essa nova ordem mundial se refere a nível político. It's a cooperation of countries, or a cooperation and a working together of countries. Seria vários países colaborando. But there are different views of how to do that. Mas existem visões diferentes como fazer isso. And yesterday we talked about Bush pushing this again. E ontem nós falamos sobre Bush, mais uma vez promovendo essa ideia. When you read that speech, when you read his speech, se você for ler seu discurso, you could, between the line, you can see that he has this view of America being the leader in this. Whose speech? George Bush speech. Okay. Se você ler esse discurso, você vê que entre as linhas ele deixa claro que ele vê os Estados Unidos como sendo o líder dessa nova ordem mundial. So the Soviet Republic falls, the United States is the only superpower left. A União Soviética cai e os Estados Unidos são o único superpoder que então sobra. And you can already see that here in 2001, when his son, George W. Bush, já em 2001 você pode ver quando o filho dele, George W. Bush, he wants to enter Iraq. Ele quer entrar em Iraque. And he doesn't have permission from the United Nations. Ele não tem uma permissão das Nações Unidas. But he doesn't listen, he goes anyway. Ele não escuta e vai de qualquer forma. Because the United States just does what they think is right to do and the rest of the world just needs to follow. Porque os Estados Unidos fazem o que eles acham certo e o restante do mundo segue. And that's what happened. Many countries helped them in this war in Iraq. E assim aconteceu. Muitos países os ajudaram nessa guerra no Iraque. Because there were so-called mass destruction weapons. Porque havia supostamente armas de destruição em massa. And then later on, they didn't really find them. E mais para frente não conseguiram encontrar. And then all the other countries that joined the United States, they started to wonder, like, how did we get here? Why did we enter into Iraq? E esses outros países, então, em algum momento se perguntaram o que a gente está fazendo aqui? Como que a gente foi parar aqui? Because they just followed the United States, they just trusted them. Eles simplesmente seguiram os Estados Unidos e tinha confiança neles. So you can see this when the superpower falls, that the United States starts to, not that's the right word, become more arrogant, but starts to rise. Nós vemos que uma vez que esse outro superpoder cai, temos os Estados Unidos ascendendo. When we look to just erase this for a second. When we compare Daniel 11, verse 40, nós comparamos Daniel 11, versículo 40. We have the king of the north and the activity of the king of the north and the king of the south. Temos aqui as atividades do rei do norte e rei do sul. In 1798, 1798, the king of the north receives a deadly wound. Recebeu uma ferida mortal. O rei do norte recebeu uma ferida mortal. When you I need that quote. I wasn't thinking of going that direction, but
it receives a deadly wound, and not only the papacy receives a deadly wound, E não somente o papado recebeu uma ferida mortal, but you could also apply this to the Pope himself, Pope Pius the Sixth? Pope Pius. He receives a deadly wound. mas também podemos aplicar isso à pessoa, a Papa Pio VI. He is taken prison, Ele é levado como prisioneiro, so his power is taken away from him, o poder é tirado dele, but then later he dies, mas mais para frente ele morre. so he receives a wound, Ele recebe uma ferida, then he dies, logo ele morre, but we know mas nós sabemos that the papacy/pope will resurrect in the future, que o papado, e com isso também o Papa, ressuscitará no futuro. in a Pius is not going to resurrect, but it's going to resurrect a little bit different, in a little different form. Não é que o Papa Pio vai ressuscitar, mas esse papado ressuscita de uma maneira um pouco diferente. We can see this in Daniel 11 verse 40, the deadly wound of the king of the north. Isso vemos no versículo 40 de Daniel 11, na ferida mortal do rei do norte. And we know that that's happening in a deadly wound, dying, and a resurrection structure. Isso sabemos acontecer numa estrutura de ferida mortal, morrer, ou morte, e ressuscitar. So when we compare and contrast the king of the north and the king of the south in this verse, Se compararmos e contrastarmos o rei do norte e o rei do sul nesse versículo, we can expect the same thing for the king of the south, although we don't really see it in the text. podemos esperar a mesma coisa acontecer para o rei do sul, mesmo sendo que nós não podemos ver isso de fato no texto. We know that the king of the south received its deadly wound in 1989, Sabemos que o rei do sul, sim, recebeu a sua ferida mortal em 1989, but it didn't die until 1991. mas ele não morreu até 1991. This is the year when the Soviet Republic officially fell. Aqui é o ano em que a União Soviética oficialmente cai. So this is what we got so far. This is what we have seen so far. Isso o que temos visto até então. But if you compare and contrast these two histories, Mas se você for comparar e contrastar essas duas histórias, it means that the king of the south needs to resurrect again. significa que o rei do sul precisa ressuscitar mais uma vez. A little bit different in a little different nature than before. Diferente do que antes. It was the USSR here, it will be Russia here. Foi a URSS aqui e será a Rússia. Então, So when we look at this history, quando olhamos para essa história, and we see the falling away of the king of the south, nós vemos o rei do sul caindo. and after the falling away of the king of the south, we see the activity or the rising of a new world order. Depois dessa queda do rei do sul, vemos aqui a ascensão de uma nova ordem mundial, with America in control. com os Estados Unidos no controle. But now we realize that in this time period, the king of the south rises again. Mas nós vemos agora que nesse período o rei do sul ascende mais uma vez. So this idea of the new world order is shortly restrained again. Então essa ideia de uma nova ordem mundial é restrita de repente. The lines show, and we are familiar with that, is that after Panium, or the Midnight Cry, As linhas nos mostram, e nós estamos familiarizados com isso, que é após Panion, após o Clamor da Meia-Noite, that the king of the south is defeated again. que o rei do sul é mais uma vez vencido. In the line of Brother Daniel a few days ago,
Na linha que o irmão Daniel mostrou alguns dias atrás, we've seen that Pyrrhus, as the king of the south, nós vimos que Pirro, como rei do sul, in his battle in Italy, na sua batalha na Itália, he is defeated que ele é vencido at Beneventum, na batalha de Benevento, which lines up with Panium. que se alinha com Panium. He is defeated there, but he is not dead. Ele é vencido, porém ele não morre. He is defeated, he receives his deadly wound, but he dies in Argos. Ele é vencido, mas apenas morre ele recebe sua ferida mortal, mas morre apenas em Argos. And Argos also means white or ready to be harvested. Argos também significando branco ou pronto para a colheita. So you can see here the fall of the king of the south, the deadly wound and the dying. Você vê aqui a queda do rei do sul, uma ferida mortal e logo a morte. So when we see a falling away of the king of the south here, it means we start to see a rise of this new world order. Se você vê aqui a queda do rei do sul, aqui, então você vê também a ascensão de uma nova ordem mundial. And then at Argos, which is the Sunday law, Em Argos, que é o decreto dominical, this king of the south is dead. onde o rei do sul está morto, And this means that there the United States is the only superpower in the world. significa que ali os Estados Unidos são o único superpoder que sobrou no mundo. And from there on, it can command the whole world to do what it wants to do. E a partir daí eles podem mandar no mundo da maneira como eles querem. And that's what the Bible tells about the end time, how the end of the world is going to look. E assim como a Bíblia descreve o fim do mundo, assim vai se parecer o fim do mundo. When this beast from the earth Quando essa besta que surge da terra, in Revelation 13:11 em Apocalipse 13, 11, starts to speak as a dragon, começa então a falar como um dragão. and he doeth great wonders, E faz grandes maravilhas, so that the whole world will wonder and listen or follow this beast. sendo que toda a terra se maravilha após essa besta. It will set up an image of the beast, Eles então levantarão uma imagem à besta and it will force the whole world to do the same thing. e ela vai forçar toda a terra para fazer o mesmo. So that's the United States in a position where it is able to force the whole world to do something. Então isso aqui são os Estados Unidos naquela posição que eles conseguem forçar o mundo de fazer como eles querem. Like yesterday we made this list of these countries, right? Ontem anotamos aqui uma lista de alguns países. These countries that are now Iran, North Korea, Cuba, Venezuela. Estamos aqui esses países: Irã, Venezuela, Cuba, Syria. Síria. All these countries, they have leaders or leadership. Todos os países têm líderes. They are very confident, they are self-confident, Eles têm bastante autoconfiança and they dare to oppose the rest of the world or dare to oppose the United States. e eles se atrevem a se opor aos Estados Unidos e ao restante do mundo. Because they know they have Russia in their back. They are supported by Russia. Porque eles sabem que tem a Rússia por trás deles. But as soon as Russia falls away as a superpower, Mas uma vez que a Rússia cai como superpoder, then the leadership of these countries, they are not strong anymore. They cannot do anything. então os líderes desses países não serão mais fortes. Eles não podem mais permanecer com esse And they now orgulho. have to listen to this other superpower. E agora vão ter que ouvir esse outro superpoder. So here at the Sunday law, Então aqui no decreto dominical, we can see that the United States switches in their role or in their position. podemos ver que eles mudam na sua posição, no seu papel.
we mark the Sunday law as the end of the United States, but that means in their form of a lamb-like beast. Nós marcamos aqui no decreto dominical o fim dos Estados Unidos, mas isto sendo no fim da aparência dessa besta como cordeiro. From here on, you could mark that as talking as a dragon. Você pode marcar que a partir daí eles começam a falar como dragão. So we see a switching in a change in kingdom from the 6th to the 7th kingdom. Nós vemos aqui a mudança de um reino, a mudança do 6º para o 7º reino. This is Revelation 17. Isso é Apocalipse 17. The 6th kingdom is the United States. O 6º reino são os Estados Unidos. The 7th kingdom is these 10 kings. E o 7º são esses 10 reis. Or we used to call it the United Nations. Ou nós chamamos isso também as Nações Unidas. Which is still correct. Que continua sendo correto. But we need to have a better picture or a clear picture of how this United Nations looks like. Mas nós precisamos de ter uma ideia melhor com como se parece essas Nações Unidas. It's not the United Nations of Gorbachev. Não são as Nações Unidas de Gorbachev. It is the United Nations according to the United States. Mas são as Nações Unidas de acordo ou seguindo o modelo dos Estados Unidos. It is the United Nations with the United States on top as a king. São as Nações Unidas com os Estados Unidos em cima como rei. That was a background. So the United States continues, but it changes in their role. Os Estados Unidos eles continuam, porém mudam o papel deles. So here we can see the rise. This is why we can see from Pentium onward the rise of a new world order. This changing of kingdoms. It starts progressively here. É por isso que vemos aqui a partir dessa Pentium. A partir de Pentium, vemos aqui a ascensão dessa nova ordem mundial, essa mudança, the rise of the new world order, the change of kingdoms. Uma mudança de reinos. So one is falling, the other is rising. Reino cai, outro ascende. Because the king of the south receives its deadly wound here. Porque o rei do sul recebe a sua ferida mortal aqui. And from that point, we will see this change happening. E a partir daí vemos essa mudança acontecer. There's an overturning taking place. Sicília. Aqui acontece essa revirada. An overturning into a nation made up out of every tribe, Pamphylia. An overturning into a nation. Uma mudança ou sendo virado para uma nação que é composta de todas as tribos. Any comments or questions? Algum comentário ou perguntas? It's a little repetitive what we did yesterday, but I think Foi um pouco repetitivo do que fizemos ontem, I think it's more complete now. mas creio que agora seja mais completo. So I'm going to erase this part here. Vou apagar essa parte. So let's continue our line on Acts 27. Então vamos continuar nossa linha sobre Atos 27. We ended with this waymark here, Lycia and Myra. Nós terminamos com esse marco aqui, Lícia e Mirra. This is the place where Paul enters the ship. Esse lugar onde Paulo entra no navio. Because this is the same waymark as the last waymark here. Porque esse marco é o mesmo como esse último dessa primeira linha. The names of these cities, they mean bitterness or wide or harvest, ready to be harvested. Os nomes dessas cidades significam amargura e também branco e pronto para a colheita.
These are symbols that we can place at the Sunday law. E são símbolos que podemos marcar no decreto dominical. Sunday law as, I should say, as a close of probation. O decreto dominical como sendo o fechamento da porta da graça. These symbols are also applicable, or you can also apply them to October 22nd, 1844. Esses símbolos também são aplicáveis para 22 de outubro de 1854. This is a closed door. Aqui sendo uma porta fechada. And we had a closed door here on October 22nd. E já temos aqui uma porta fechada no 22 de outubro. There was a group that was ready to be harvested. Havia um grupo que estava pronto para ser colhido. And there was a bitter disappointment. E houve um desapontamento amargo. You can read that in Revelation 10. Isso lemos em Apocalipse 10. 10. 10. Yeah, let's go there just for the record. Vamos abrir Apocalipse 10. So John receives the little book. João, ele recebe o livrinho. And John, in verse 9, he says, "Give me the little book, take it and eat it up." E em versículo 9 nós lemos que Oh, he said. diz... Let me Yes. read verse 9. And it says, "And I went unto the angel, and I said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey." Versículo 9. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. In verse 10, "And I took the little book out of the angel's hand, and I ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. As soon as I had eaten it, my belly was bitter." Versículo 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. So this we understand to be fulfilled in Millerite history. Isso entendemos ser cumprido na história dos mileritas, When they ate that little book, quando comeram este livrinho, these messages, essas mensagens they were sweet in their mouth, eram doces na sua boca, but they brought them to a bitter disappointment mas os levou para um desapontamento amargo, on October 22nd. no 22 de outubro. This ship, Esse navio, the second ship, esse segundo navio, although Paul entered in Myra, mesmo sendo que Paulo subiu ao navio em Mirra, the ship originally came from Alexandria. era um navio que vinha originalmente de Alexandria. And this name means defender E esse nome significa defensor and protector e protetor of the people. das pessoas, do povo. So you can see that this is a positive, a good name. This is a negative. Vemos aqui que esse nome é positivo, o primeiro era negativo. Sister White talks about this ship. This ship from Alexandria. She calls it a good ship. E Ellen White ela fala desse navio alexandrino e chama ele um bom navio. And from the name and the characteristics here, we can see that it is, you could call it the bad ship if you compare and contrast them. E vendo essas características aqui, comparando e contrastando, podemos ver que esse outro navio era mau. And that's what we're doing. We have these two ships, and you can make it one line. You can decide to make it one line and one story, or you can start considering to compare and contrast them. Isso que fazemos, podemos decidir fazer disso uma linha, longa linha só, ou podemos comparar e contrastar essas linhas. And that's what we're doing. We are comparing and contrasting the two lines.
E isso que fazemos aqui, estamos comparando e contrastando as linhas. And this ship starts or comes originally from Alexandria. E esse navio, ele vem originalmente de Alexandria. And this ship, no, let me say this way. Alexandria is in Egypt. It's the north of Africa. Sendo que Alexandria está localizado no norte da África, no Egito. And this is where the north of Africa is called the breadbasket of the Roman Empire. E naqueles tempos, o Egito era chamado o celeiro of the Roman Empire, do Império Romano. On the banks of the Nile River, they grew their grains. As margens do rio Nilo, eles estavam plantando e colhendo o trigo. And from there they shipped it to the rest of the Roman Empire. E saindo daí, eles então enviavam o trigo para o Império Romano todo. And this ship that Paul enters was a wheat ship. E esse navio em que Paulo então sobe era um navio que carregava trigo. De onde sai a definição de Alexandria? Where do you have the definition of Alexandria from? Yeah, good question. So Strong's doesn't really help you. Strong's não ajuda muito. Because it says inhabitant of, and it's a city. Thayers doesn't really help you. Thayers tampouco ajuda. So I think we have to look outside of the standard. Creio que temos que olhar, procurar fora. I think if you just Google it online, I don't have internet. Oh, I have no. Fora do padrão. Yeah, if you just go to if you go to Wikipedia and you look for Alexander. Se você entrar em Wikipedia e busca por Alexandre, which is Alexandria is from Alexander. Alexandria vem de Alexandre. It says meaning is defender, protector of man. Isso vai te definir como sendo defensor, o protetor do povo. So far, the dictionaries in my eSword, they don't really give a explanation. They just say it's the city or it's derived from Alexander. Então, os dicionários aqui no eSword não ajudam muito. Eles simplesmente definem isso como sendo uma cidade ou como sendo um nome derivado de Alexandre. It says here, the name Alexander is derived from the Greek Alexandros, meaning defender of the people or defending man. Diz aqui, o homem Alexandre é derivado do grego Alexandre, significando o defensor do povo ou aquele que defende os homens. Or protector of man. O protetor de homem. Is that okay?
Tudo bem? Sí, sí. Quería saber nada más una referencia para isso. Just wanted to have a reference for that. E tem alguma referência para isso do trigo e o Egito? And about Egypt and wheat, do you have any source for that? I don't have it now with me, but that's Commonly known. Yeah. I think that's commonly known. I guess that you can find that on the internet. Isso é uma coisa que comumente é conhecido. Não deve ser difícil descobrir isso na história. Microfone atrás. Quando o navio caiu? So this is a verse that says when this ship sank. Eu sei que tem um verso que fala que eles tiveram que jogar trigo fora. So we have this verse where they have to throw. Yeah, that's. the I want to wheat. go there. Verse 38. 38, sim, eu vou chegar lá. Just to show that there's wheat on the ship. Yeah. No, yeah, but he wants to know the if you yeah, that's English. But if you look for if you Google on bread basket and Egypt bread basket of the empire, you find several links that Então, show se you. você procura Egito e celeiro, alguma coisa do tipo, você vai encontrar muita informação. Was there another hand? Eu vi alguma outra mão? No. Não? So this ship is most likely to be a wheat ship. Então esse navio era bem provavelmente um navio que transportava trigo. And to show that, we can see that in verse 38 of Acts 27. Isso podemos ver em versículo 38. What verse? 28, right? 38. 38. Because they were in the middle of the storm and they started to throw out all the heavy stuff in the ship. Porque eles estavam no meio dessa tempestade, eles começaram a lançar água, todas as coisas pesadas no navio. And first they already threw out other things, but now at last they also started to throw out their lading, I think it's called here in the Bible. Primeiro começaram a lançar vários objetos mais leves ao mar, mas aqui eles começam a jogar a carga, a água. In verse 38 it says, when they had eaten enough, they lightened the ship and cast out the wheat into the sea. E, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. 38, Atos 27. So they threw everything out that they brought with them. Eles simplesmente lançaram água a tudo que eles tinham levado. So the wheat here in Alexandria is put on the ship. This is where the journey starts, when the wheat is put on the ship. Então, esse navio, a partida dele é de Alexandria, e ali onde ele é carregado com trigo. And then here at Myra we see a harvest mentioned. E em Mirra nós observamos uma colheita. If we compare and contrast these two lines, Just quickly, Hitchcock seems to define it as the one who assists man. Oh, Hitchcock doesn't say anything. Okay, so there's a website here where the Hitchcock dictionary gives it the name. Alexander.
to For- Alexandria. Okay, for Alexander. It says, one who assists men. Eu encontrei aqui que o dicionário Hitchcock define sim o nome Alexandre como aquele que assiste ao povo, ajuda o povo. Procurando Alexandre, não Alexandria. So, when we compare and contrast these two lines, Então nós comparamos e contrastamos essas duas linhas. then there must be we have to allow some differences to bring them in contrast. Nós precisamos permitir algumas diferenças para poder contrastá-las. For example, this is a bad ship, this is a good ship. Por exemplo, sendo esse primeiro um navio mau e o segundo um bom navio. But they want to tell you the same story. Mas por final eles querem te contar a mesma história. If this is a line that talks about the institutions of the United States and the SDA Church, Se essa primeira linha quer te ensinar sobre as instituições dos Estados Unidos e da Igreja Adventista do Sétimo Dia, then this line has to do the same thing. então essa segunda linha tem que fazer a mesma coisa. It's not a line about Adventism only, it's a line of the USA also. Não é somente uma linha que nos fala do Adventismo, mas também sobre os Estados Unidos. And it's interesting to notice, of course, that this line shows E certamente é interessante que essa linha nos mostra that you could say that the United States and the SDA Church start in 1798, both. que podemos dizer que tanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia como também os Estados Unidos começam em 1798. And they both go the same journey, E ambos fazem a mesma jornada and they both come to their end. e ambos the same chegam point. ao seu fim no mesmo ponto. So if we have waymarks down the journey, down the line, Então, se nós temos aqui marcos nessa linha, we should not only find then we should apply that to both institutions. então deveríamos aplicar isso a ambas as instituições. So 1798 marks the beginning of the Adventist Church. 1798 marca o começo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. We mark the arrival of the first angel's message. Aqui marcamos a chegada da primeira mensagem angélica. There's an increase of knowledge and God starts to call people out of darkness. Temos um aumento de conhecimento e Deus começa a chamar pessoas para saírem da escuridão. And this starts in 1798. Isso começa em 1798. In 1798 as well, 1798 também, we mark, if you go to the Great Controversy, page 440, paragraph 2, nós marcamos, e isso podemos ver no Grande Conflito, na página 440.2. it starts with it says, what nation of the New World was in 1798 rising into power, giving promise of strength and greatness and attracting the attention of the world? The application of the symbol admits of no question, one nation and only one meets the specification of this prophecy. It points unmistakably to the United States of America. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação e apenas uma satisfaz as especificações dessa profecia. Essa aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. So
here we can see that in 1798 it is the United States rising into power. Então nós vemos aqui, 1798, os Estados Unidos ascendendo ao poder. But we also can see that the wheat is loaded on the ship. Vemos também o trigo sendo carregado ao navio. You could call that the first angel's message, E isso podemos chamar a primeira mensagem angélica, which is harvested here in October 22nd, 1844. que é colhido aqui no 22 de outubro, 1844. So the messages, the work of God's people, the SDA Church, institutions, Então as sorry, the messages, yeah, the word. So you could see the internal by the arriving of the first angel's messages, Nós podemos ver o aspecto interno com a chegada da primeira mensagem angélica, there's wheat loaded on the ship. que é esse trigo que é carregado no navio. But we can also see prophetically in 1798 the rise of the United States. Mas vemos também profeticamente em 1798 a ascensão dos Estados Unidos. When we look to this line, and in particular for the church part, E quando nós olhamos para essa linha, especificamente para a parte que se refere à igreja, what does the Seventh-day Adventist Church, or what do God's people know in 1798? o povo adventista, o povo de Deus sabe em 1798. Like, how developed are they? Quanto eles estão desenvolvidos? Not much, right? Not really. Não muito, certo? I mean, they just come out of darkness. Eles acabaram de sair da escuridão, They start to receive some light, começam a receber a luz, but here in this history, they receive some truth on the prophecies. eles recebem verdades sobre profecias, 1798, we don't really know much. mas não sabemos muito ainda em 1798. So there's a growth, there's a development has to take place. Então precisa ocorrer crescimento. We need to become stronger and receive more knowledge. É preciso que se torne mais forte e para que receba mais. If that is true for the church part of this line, Se isso é verdade para a linha que se refere à igreja, and we compare and contrast that with the United States part of this line, nós comparamos e contrastamos isso com o que se refere aos Estados Unidos, then it should be true for the United States as well. então isso também se precisa aplicar para os Estados Unidos. Here in 1798, the United States rises to power. Em 1798, os Estados Unidos ascendem ao poder. Shortly before it received the Constitution. E pouco antes eles tinham recebido a sua Constituição. And we often have this picture of the United States being this holy, perfect, you should not touch it country. E muitas vezes temos essa imagem dos Estados Unidos como um país completamente perfeito e ninguém deve tocar nessa aparência. And everything we are now here in this history, and we should go back to this history because this was all perfect. E já que estamos agora nessa história agora, deveríamos voltar para aqueles tempos porque lá tudo era perfeito. But if you compare and contrast it with the SDA Church, Mas se você for comparar e contrastar com a igreja adventista, then we have to acknowledge that also the United States needs to develop, needs to grow. precisamos também reconhecer que os Estados Unidos também precisou desenvolver-se. And that it doesn't really know anything here at the beginning. Que aqui no começo eles não sabem nada, just na as a verdade. Assim como a igreja. And that it has to receive an increase of knowledge as well. E que eles também precisam receber um aumento de conhecimento. And that it needs to become more beautiful and more stronger. E que eles precisam se tornar mais gloriosos e mais fortes. Okay, we will get back to that point. Vamos voltar para esse ponto. So we jumped over some waymarks now. We have some gaps still. Saltamos aqui alguns marcos. Ainda temos algumas lacunas. So this ship
starts in Alexandria. Então esse navio ele parte de Alexandria, Then it comes to Myra, Lycia, chega a Mirra e Lícia, where Paul enters the ship. onde Paulo entra ao navio. And then they make a journey. Logo eles fazem uma viagem. So in verse 6, this journey starts. Versículo 6, essa viagem começa. And it says, there the centurion found a ship of Alexandria sailing into Italy, and he put us therein. E achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. And when we had sailed slowly many days, and scarce were come over against Cnidus, the wind not suffering us, we sailed under Crete, over against Salmone. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. So we have some names here. Temos aqui alguns nomes. So they come, it says, against Cnidus. Aqui menciona que eles defronte de Cnido. Oh, before we go there, Mas antes de irmos para Cnido, here in 1844, aqui em 1854, we have our internal application. temos a nossa aplicação interna. We have Revelation 10:10, the bitterness, the bitter experience. Temos Apocalipse 10:10, a experiência amarga. And Sister White talks about the disappointment that took place. E a Ellen White fala sobre o desapontamento que ocorreu. I have a quote, we don't necessarily have to read it, but it's 17 MR. Temos aqui uma citação que não precisamos ler agora. Page 9, paragraph 3. Manuscritos Liberados 17, 9.3. She says, the disappointment of those who expected to see our Lord in 1844 was indeed bitter. Diz que o desapontamento daqueles que esperavam ver o nosso Senhor em 1854 realmente foi amargo. So that's internal, but external, Isso foi a aplicação interna, mas externamente. what happened in 1844 externally in the United O que States? aconteceu externamente nos Estados Unidos? In Great Controversy 376.2, No Grande Conflito, 376.2, I'm reading from 2, but actually it starts in paragraph 1 and then it goes several paragraphs down. eu leio aqui do parágrafo 2, já começa mais cedo, no parágrafo 1. Yeah. This one. Yeah, 376.2. 376.2. It says, about this time, and she's talking about 1844. It says, about this time a marked change was apparent in most of the churches throughout the United States. There had been for many years a gradual but steadily increasing conformity to worldly practices and customs, and a corresponding decline in real spiritual life. But in that year there were evidences of a sudden and marked declension in nearly all the churches of the land. While none seemed able to suggest the cause, the fact itself was widely noted and commented upon by both the press and the pulpit. Então, ela fala aqui, por esse tempo, e ela acabou de falar de 1844, por esse tempo, uma assinalada mudança se presenciou na maioria das igrejas dos Estados Unidos.
Havia muitos anos que vinha verificando uma conformação cada vez maior, gradual, mas constante, com as práticas e costumes do mundo. E bem assim, um declínio correspondente na verdadeira vida espiritual. Mas naquele ano, evidenciou-se uma decadência súbita e notável em quase todas as igrejas do país. Se bem que ninguém parecesse capaz de indicar a causa, o fato em si mesmo era largamente notado e comentado, tanto pela imprensa como do púlpito. So 1844 is really a waymark for the United States as well. Então, 1854 são um marco também para os Estados Unidos. There's really a change taking place in the churches, in all the churches of the United States. Ocorre realmente uma mudança em todas as igrejas dos Estados Unidos. And it is so remarkable that even it's in papers, like the press, just the normal press talks about it. E é tão notável que até na imprensa secular isso é comentado. And after this paragraph, she starts to quote several writers or secular writers. Depois desse parágrafo, ela começa a citar então vários escritores seculares. I think about 10 paragraphs or something. Creio que 10 parágrafos. So 1844 is for the United States an interesting year. 1854 é um ano interessante para os Estados Unidos. Also because it loses one of its horns. Também porque eles perdem um dos chifres deles. One of the horns Um dos chifres, breaks, their Protestant horn. esse chifre quebra, o chifre protestante. Here it starts to rise up as a lamb-like beast. Aqui começa a ascender como uma besta semelhante ao cordeiro. God gives the United States as a country, Deus dá aos Estados Unidos como país and it gives the SDA Church as a church, as a church. I didn't get that. He gives the United States as a country. God gives to the world a country Deus dá ao mundo um país and a church, e uma igreja. and He puts them all together. E ele os coloca juntos. To have a church, to have a church that is free to grow, you need a country where that is able to happen. Então, para ter uma igreja que é livre para crescer e se desenvolver, precisa também um país onde isso é permitido fazer isso. But both these institutions needed to develop and needed to grow. Mas ambas as instituições precisavam crescer e se desenvolver. But instead, the United States or the Protestant horn of the United States started to reject the messages that God is sending to them. Mas, em vez disso acontecer, as igrejas protestantes começaram a rejeitar as mensagens que Deus estava enviando para eles. And quite early, they already lose their first horn. E bem cedo eles já perdem esse primeiro chifre. So that's what we externally mark. Isso que marcamos externamente. External activity in 1844. Atividade externa em 1854. Okay. So tomorrow we will continue with our next waymark. Amanhã continuaremos com o nosso próximo marco. So this is where Paul enters the ship. Aqui Paulo entra no navio. And when we read in verse 7, E no versículo 7 nós lemos: we see that when they are at Cnidus, vemos que quando eles estão aqui de frente de Snido, and that's actually what if you have your Bible with some maps in the back, na verdade, se vocês tiverem as suas Bíblias com mapas,
then you see that they start to change their course. Vocês vão ver que eles mudaram de trajeto. If I just do it small. If this is the Mediterranean, Se esse aqui é o Mediterrâneo, so here is Caesarea. Cesareia ficando aqui. They go to Sidon. Vamos para Sidom. They go under Crete. Passam pela Creta. Then they go to under Cyprus, sorry, and then go Chipre, to perdão. Myra and Lycia. Então para Mirra e Lícia. When you compare and contrast this journey with his other 3 missionary journeys, Se você compara e contrasta essa viagem dele com as outras viagens missionárias que ele fez, then you see that Paul is going in the same direction as the other 3. nós vemos que Paulo está indo na mesma direção como nas outras 3. These other journeys, they were also from here, and they went through this next to this coastline and visited several towns. Essas outras viagens também passaram pelo mesmo trajeto e ao longo da costa, parando em várias cidades. Something like this. All these trips, they went in the same course. Todas essas viagens passaram pelo mesmo curso, pelo mesmo caminho. So now when he goes to Rome, he starts to go over the same course again. Então, indo para Roma agora, ele começa a viagem na mesma trajetória, With the purpose of going in the same direction. com o propósito de seguir a mesma direção. But now here in verse 7, Mas em versículo 7, it says the wind was not suffering us. The wind not suffering us, mas diz aqui, meaning we could not really use the wind as we wanted. não nos permitindo o vento ir mais adiante. Então, significando que o vento não estava colaborando. So here it says they needed to change their course. Então, nos diz que eles tinham que mudar de trajeto. And they started to go this direction, literally to the south, to Eles Crete. começaram a ir nessa direção, literalmente em direção ao sul, em direção à Creta. So Nidus Cnido marks the point where they start changing course. é o ponto em que eles começam a marcar, começam a mudar a direção. So they travel, and then suddenly they go changing course. Estavam viajando, de repente eles mudam a direção. So this is a important point. Isso é um ponto importante. And we'll talk about that tomorrow. E amanhã vamos falar sobre isso. This is 1863. Isto é 1863. And we'll look into that tomorrow in more detail. E amanhã vamos olhar para isso em mais detalhe. Are there any questions or Alguma pergunta? things to add? Algo para acrescentar? Okay, let's pray. Então vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for the time we're living in. obrigado, Senhor, pelo tempo em que nós vivemos. Thank you for waking us up out of our sleep. Obrigado por despertar-nos do nosso sono. Thank you, Lord, that we're still allowed and able that there's still time for repentance. Obrigado, Senhor, que ainda há tempo para arrependimento. Forgive us of the wrong concepts and the wrong ideas we had in the past. Perdoe-nos nossos conceitos errados e nossas ideias erradas. And help us, Lord, to change our mind into
the right ideas and the right concepts. Ajude-nos a mudar as nossas mentes para os conceitos e ideias certas. We pray that our studies do the necessary work in our hearts. Oramos que esses estudos façam a obra necessária em nossos corações. We ask this in Jesus' name. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.